Olá pessoal, boa tarde, saudade de vocês, né? Então aqui é o professor Eduardo de Sociologia, beleza? Na semana passada nós fizemos um formulário para vocês da história do trabalho precisamente escrita lá, vocês tinham que ler e depois fazer um resumo para o professor, tá? Nessa semana eu vou explicar para vocês aqui tete a tete, eu e vocês e eu, Dudu e vocês e Dudu. É o seguinte, ao longo da história então o homem foi aprendendo a sobreviver através do trabalho de suas mãos, né? A primeira fase da história do trabalho foram trabalhos primitivos, né? Trabalhos escravos, trabalho feudal, depois trabalho capitalista e o trabalho socialista e comunista, né? Então você sabia, né? Você sabe qual que é a história do trabalho, né? Esses assuntos é mais comum do que nós pensamos, né? Existem questões que são frequentes, né? E questões essas que às vezes são até tema de Enem e vestibulares, né? Temos de Enem e tribular. Então nós vamos falar hoje com vocês a história do trabalho, principais regimes de trabalho e o trabalho na vida do ser humano. Então vamos lá. O trabalho e o homem. Vou fazer uma leitura aqui de um texto para vocês. Curtinho, 5 linhas, né? O trabalho teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu, a partir da elaboração das ferramentas de pedra, meio pelo qual começou a buscar formas de se alimentar. Desde então, o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano. Então, nós estamos falando lá na Idade Primitiva, pessoal. Então, desde a Idade Primitiva, o homem realiza trabalhos, ok? E dentro do seu trabalho, ele começou a criar algumas ferramentas, então. Ferramentas essas que auxiliavam na manutenção e na realização de tarefas. Por que as primeiras ferramentas foram feitas de pedra? Porque a pedra era talhada e afiada para cortar os animais, para poder arrancar o couro, a pele, para poder assá-los, né? Eram feitas também ferramentas de ponte agudas para que pudesse haver o ferimento na presa, né? Então, esse trabalho primitivo foi o primeiro, né, regime de trabalho, onde o ser humano buscava somente satisfazer as necessidades básicas, como se alimentar e se abrigar. As pedras empilhadas uma em cima da outra para se construir os abrigos, né? A pedra talhada para servir de fábrica e assim para servir de faca e assim sucessivamente. Percebe que o professor quer falar rápido e ele se engasga até aqui, né? A sociedade primitiva possuía relações de trabalhos igualitárias, onde cada um desenvolvia sua atividade para o bem-estar de todo e a relação de todos. Então, eram atividades, cada um possuía, um ia pescar, outro ia caçar, outro subia na árvore para tirar o fruto e assim sucessivamente, né? Esse trabalho primitivo caiu quando o homem começou a plantar e estocar alimentos e riquezas, surgindo nova forma de trabalho. Bom, antigamente o trabalho era todo escravo. Lembra que no começo do ano eu disse para vocês que um povo conquistado se tornava escravo do povo conquistador. Então, essa relação do trabalho na antiguidade era uma relação de escravagismo. E nós vamos fazer uma relação com o nosso Brasil. Perfeito? No Brasil, o trabalho, na sua origem, era escravos, né? Mão de obra negra, né? Os negros que vinham da África e eram escravizados, né?
Em outros países, nós vamos ver que essa disputa, vocês vão lembrar muito bem na aula de história, onde o país conquistado se tornava escravo do conquistador, né? Os grandes exércitos romanos acabavam invadindo terra e escravizando aquele povo que era conquistado. Então todo o trabalho realizado era através desse povo. Na história do povo judeu, escravizado pelos egípcios, né? Então nós vamos ver que o trabalho especificamente era considerado como uma atividade indigna. Pegue no seu caderno e escreva: trabalho na antiguidade era considerado uma atividade indigna. Por quê? Porque era típica de escravos. As pessoas que eram livres e realizavam esse trabalho eram as pessoas de classe baixa, que faziam o trabalho de pesca, agricultura, o que não dava para ser feito. O trabalho mais pesado que dava para ser regulado era todo ele feito por escravo. Então nós vamos lembrar, dar uma passadinha lá no tempo feudal. Peço licença aos professores de história para fazer uma lembrança, né? A partir do tempo feudal, das tribos bárbaras da Europa, surgiu um autocontrole social através da ruralização na Europa. Ou seja, esse trabalho ruralizado, né? O trabalho no campo foi ganhando cada vez mais forças, surgindo então uma nova ordem social chamada de feudalismo. Então nós vamos perceber, feudalismo, né, está ligado à ruralização, né, o trabalho ruralizado proveniente lá da Europa. Esse novo sistema então tinha o senhor feudal centralizado. O senhor feudal era aquele que é o dono da terra, que ele oferecia segurança, proteção, moradia para que as pessoas trabalhassem na terra dele em troca de alimento e essas demais ferramentas que eu disse para vocês antes, né? Então, essa proteção e manutenção das necessidades básicas, enquanto os servos cuidavam das terras pertencentes a ele, né? A função de cada uma das partes nesse regime de trabalho era bem estabelecida. Vamos lá. O clero era responsável por cuidar da espiritualidade e intelectualidade. A nobreza governava e dava proteção aos servos que trabalhavam na terra, e os servos trabalhavam na terra. Então vamos fazer uma vertente, vamos anotar aí. Vamos lá. 5 pontos, os pontos específicos então. Vamos lá. Primeiro, clero, espiritualidade e intelectualidade. Nobreza governava e dava proteção, e os servos trabalhavam na terra. Então vamos lá. Clero, nobreza e servos. Então tinha uma tríade aí, né? Uma tríade. Mais futuramente, no trabalho capitalista, onde o ideal era verter a matéria ao consumo, no modelo do trabalho capitalista, que tem o meio de produção, emprega, né? Empregado. Então como é que funciona? Eu tenho esse salão, tenho essas máquinas e tenho essa matéria-prima. No modelo capitalista, o que eu faço? Eu pego toda essa força de trabalho, de capital financeiro que eu possuo e vou contratar uma pessoa que vai entrar com a mão de obra. É onde nós conhecemos o trabalho capitalista, né? No modelo do trabalho capitalista, então, quem tem meios de produção emprega quem não tem, tá? Então vamos escrever modelo do trabalho capitalista. Quem tem meios de produção entrega quem não tem, né? Neste formato, então, o trabalho em questão de tempo é dividido o trabalho, então, vamos lá, em questão de tempo, força, qualidade
e produto. Anota aí que eu vou pedir isso daí na questão de vocês, que vocês vão fazer abaixo. Então, nesse formato, o trabalho em questão, ele é dividido por força, qualidade e produto. E é trocado por salário. Isso que nós fazemos até hoje. Você que já trabalha aí do segundo ano, você sai da sua casa, você assiste a sua aula, ou trabalha o dia inteiro e vem para a aula à noite, e depois chega no final do mês, ou no quinto dia útil de cada mês, você recebe o seu salário. É assim que se funciona no modelo capitalista, né? Então, o capitalista é um sistema econômico que gera até hoje inúmeras formas de meios de trabalho para o ser humano. Esse sistema se iniciou, pessoal, no final da Idade Média, através de caravanas, mercadores e ambulantes nos tempos das cruzadas. Se iniciaram então a busca de mercadorias e as trocas comerciais de produtos que vinham da Europa, para então serem utilizados aqui no nosso meio, né? Pela nobreza. Ao longo do tempo, os comerciantes chamados de burgos foram se desenvolvendo, se instalando em volta de grandes castelos, onde ocorria a comercialização desses produtos. Por isso que existe o tal comércio, né? À medida que o comércio foi aumentando, as novas técnicas e oficinas, porque houve motivo de crescimento excepcionais, as cidades em volta dela, né, do capitalismo mercantil, dando origem à nova virada, à nova forma do trabalho. Então, nós temos 3 momentos aqui que nós vimos até agora. Vamos fazer um fechamento aqui para a gente entender a ideologia de como era o trabalho na antiguidade. Beleza? Primeiro momento, o trabalho primitivo, onde o homem talhava as ferramentas com a sua própria mão para a sua sobrevivência. Depois, no feudalismo, nós tivemos a proteção por conta das guerras que existiam. Então, os donos de terras na agricultura, eles cercavam suas terras, protegiam as pessoas que estavam ali dentro, chamado de feudos, e em troca daquela proteção, os servos entravam com o trabalho da agricultura. E no terceiro momento nós vamos ver a forma de trabalho na economia, né? Que com as grandes evoluções ocorridas no mundo, com o advento do maquinário, com a aceleração da produção, com o meio de ganhar-se mais dinheiro, né? Chegou então a forma do trabalho capitalista, né? Então, entra naquilo que nós vimos lá no começo, no primeiro ano, então que com o advento da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, foram se mudando as formas das sociedades no mundo, né? E a terceira fase do capitalismo, chamada de capitalismo financeiro, surgiu no século XX, nesse século XX, que manteve-se através das grandes multinacionais e bancos, que é esse modelo que nós vemos até hoje. E também de um sistema financeiro que sustenta a pirâmide social, né? Isso ocorre, pessoal, através de um ciclo de consumo gerado pela movimentação de capital. Então, eu entro com o produto e com a matéria-prima, tu entra com a mão de obra e te pago salário por conta disso. Aquele produto, aquela matéria-prima que é produzido na indústria, ele entra no mercado que é consumido por quem produz e assim vai fazendo esse ciclo da economia, então, beleza? Tem o trabalho socialista comunista, né? Isso aí nós temos muito bem em Cuba, né? Neste caso, o trabalhador serve ao Estado, tudo aquilo que ele produz fica à disposição do Estado e não é particular, né? E o produto do seu trabalho é dividido entre todos, né? Nada pode ser chamado de próprio e o Estado é dono de tudo.
Vamos ver isso aí em Cuba, né? As ideias de Karl Marx, né, o maior escritor do capitalismo, buscou através do estudo mostrar uma sociedade onde um trabalhador poderia utilizar dos benefícios que ele mesmo produziu no campo e nas fábricas, né? Junto a isso, a força política de Lenin e Stalin fez com que o Partido Comunista fosse criado, derrubando o sistema capitalista na União Soviética. Então nós vamos ver esse aí, sistema comunista, socialista, lá em Cuba, né? Onde tudo é produzido por todo mundo. E depois de auferida o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, o fruto daquilo ali é dividido em igualdade pela sociedade, né? Beleza, pessoal? Então nós vamos fechar essa aula por aqui. Nós vamos fazer a matéria para vocês esse tempo, desse jeitinho aqui que nós estamos fazendo. E antes de fechar, eu vou dar a diferença para vocês de trabalho e de emprego. Qual que é a diferença dos dois? Vocês saberiam me dizer? Então vamos lá. Vou fazer uma leitura aqui que está nos meus apanhados para a gente ser específico e terminar logo isso daqui. Enquanto o trabalho está ligado aos objetivos e realizações profissionais, emprego é simplesmente a forma de conseguir renda. E saber a diferença está nisso daqui. O trabalho é aquele que você realiza somente para obter renda. Ou melhor, o emprego é aquele que se realiza somente para obter renda. Já o trabalho está ligado às suas realizações profissionais. Você que disse para mim no começo do ano que quer ser um médico, um engenheiro, um consultor, então o trabalho está ligado a essa realização profissional, essa realização de vida. Eu fico por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.